paz do Senhor, querido professor e professora, é com alegria que nós estamos aqui novamente para contribuir com vocês neste segundo trimestre, né? Que no caso, segundo ciclo de discipulando da classe de novos convertidos, com o podcast Momento Pedagógico da lição 3, que tem como título Crendo para Interpretar a Bíblia. A paz do Senhor, irmã Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Rosimar. Louvado seja o nome do nosso Deus, que o Senhor Deus venha abençoar os nossos professores da classe do discipulado por meio das dicas que nós iremos passar aqui neste podcast. Amém, queridos. Seja bem-vinda, minha amada, queridos professores e alunos. Queridos, a sua aula nós teremos aqui alguns objetivos, né? Demonstrar que a Bíblia ela é verdadeira, segundo a sua inspiração divina e sua natureza humana, né? Elencar os pressupostos necessários para a leitura e a interpretação das Escrituras e apresentar as regras básicas para uma interpretação satisfatória da Bíblia. Querido professor, nós temos aqui uma dica pedagógica, né, para você, professor, já se tratando em relação à interpretação da Bíblia, nada mais do que ler a Bíblia, né? Então, eu tenho aqui uma dica pedagógica, querido, vocês podem fazer aí o plano anual da Bíblia com a sua sala, seria muito interessante trabalhar isso de forma, uma leitura semanal no grupo do WhatsApp, se na sua igreja vocês já tiverem, né, esse grupo, é bem interessante, professor, trabalhar com esse plano, né, da Bíblia, né, plano anual da Bíblia. Seria bem interessante, semanalmente, vocês estarem lá no grupo, trabalhando a leitura, orientando os seus alunos quanto à leitura da palavra de Deus. Também, professor, seria como sugestão se fazer um fórum, né? Um fórum para com o convidado. Esse fórum, os irmãos, o professor poderia convidar uma pessoa, poderia ser o superintendente, ou até mesmo um pastor, outro convidado, para estar, assim, falando sobre a verdade bíblica, né? Porque a Bíblia é verdadeira. Então, seria interessante, como é os novos convertidos, então seria interessante fazer esse fórum com perguntas que eles tenham em relação à Bíblia. Então, seria uma aula combinando juntamente com o seu superintendente para fazer essa aula diferente, professor, na sala dos novos convertidos. Então, esse fórum, com certeza, eles vão trazer perguntas que serão respondidas por este convidado. E também, querido professor, é muito interessante ser feito essas dicas pedagógicas, porque assim, com certeza, os seus alunos vão sair mais motivados, né, com essas dicas pedagógicas. Querida professora Sheila, qual a dica pedagógica a senhora trouxe para nós? A paz do Senhor, meus irmãos. A dica pedagógica que eu estou trazendo para os irmãos é uma dinâmica sobre a interpretação da palavra de Deus. Como a lição trata sobre este tema, então, é muito importante que nós creiamos para interpretar a palavra de Deus. Até porque a Bíblia é um livro. E, como livro, pode ser lido por qualquer pessoa. Pode ser lido por um ateu, que vai julgar os vários fatos bíblicos como um mito. Pode ser lido por um historiador, que poderá utilizar a Bíblia simplesmente como uma fonte de dados ou como uma consulta a um documento. Porém, nós, enquanto servos do Senhor, quando lemos a Bíblia, nós contamos com a ajuda do Divino Espírito Santo, que é quem nos auxilia, nos dando clareza, nos dando entendimento, abrindo nossa mente, para que a gente venha entender aquilo que nós estamos lendo. Então, é imprescindível que os irmãos creiam para que possam ler a palavra de Deus. E sabendo também que a Bíblia é a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo ao longo dos 1.600 anos, como nós aprendemos na lição anterior, e o Espírito de Deus inspirou esses escritores que levaram aí vários anos, vários escritores, ao longo de várias épocas e situações, em várias situações diferentes, para
trazer para nós o plano da salvação, porque a Bíblia, o foco principal da Bíblia é apresentar Jesus e o plano da salvação para a humanidade. Então, o objetivo da nossa dinâmica é o seguinte, o objetivo da nossa dinâmica é mostrar a necessidade de sermos guiados pelo Espírito Santo por meio da leitura da palavra de Deus. E quais serão os materiais que os irmãos irão precisar? Os irmãos irão precisar de canetas, pode ser canetas ou lápis grafite, aquilo que for mais fácil, que tiver disponível na igreja, folha de papel A4 e vendas para os olhos. Pedaço de tecido, né, que possa vendar os olhos. Caso não seja possível conseguir a venda para fechar os olhos, não tem problema, só é pedir para que o aluno feche os olhos e não abra durante o momento da dinâmica. Então, o que é que o irmão vai fazer? O irmão, a irmã, o professor, vai chamar duas pessoas, ali dentre os alunos, né? Vai chamar duas pessoas. A cada um vai dar uma folha e uma caneta. E após, vai pedir para que cada uma dessas pessoas faça o desenho que o professor vai designar que seja feito. Não é um desenho qualquer, é um desenho que o professor vai dizer qual vai ser. Então, uma pessoa deverá ficar com os olhos abertos. Deverá fazer o desenho, né, com os olhos abertos. E a outra pessoa deverá fazer o mesmo desenho, porém com os olhos fechados. E o professor vai começar a dizer: desenhe uma igreja. Agora, nessa igreja, coloque portas e janelas. Desenhe um jardim. Desenhe nuvens, o sol, pássaros voando. E, ao término das orientações, o professor vai mandar o aluno que estava com os olhos fechados abrir os olhos e olhar a qualidade do seu desenho, né? E depois colocar esses dois desenhos em um quadro, mostrando para toda a classe que, com certeza, o desenho feito pela pessoa que estava com os olhos abertos é o desenho que vai ficar mais próximo da perfeição, né? E o outro desenho, com certeza, vai ficar todo borrado, todo estranho, esquisito. Então, qual é a lógica dessa dinâmica? A lógica dessa dinâmica é mostrar que a luz, ela ali está simbolizando o Espírito Santo. A pessoa com os olhos abertos tem a luz, tem a claridade para conseguir enxergar, enquanto que a pessoa com os olhos fechados não tinha o auxílio da luz. Consequentemente, fez um desenho estranho, fez um desenho esquisito. Do mesmo jeito, são as pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus. Essas pessoas, elas não conseguem interpretar a Bíblia, elas não conseguem ler de forma espiritual a palavra de Deus e, consequentemente, vai ler tudo de uma forma muito estranha. Enquanto que a pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela vai receber a orientação divina, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser restaurada e o poder de Deus, por meio da palavra do Senhor, vai alcançar ali a vida dessa pessoa que está guiada pelo Espírito Santo. Então, essa é a dinâmica que nós estamos trazendo hoje como dica pedagógica aqui no nosso podcast, e que Deus em Cristo abençoe a sua aula, abençoe a sua vida, professor, e a vida dos seus alunos. Que bênção, né, querida? Essas dicas, professor, com certeza, né, vai somar ainda mais, porque é muito importante, queridos, as dicas, as dinâmicas, né, ser colocadas em prática, né, porque assim, com certeza, vai estimular ainda mais as suas aulas, mais atrativas, né, e com certeza o seu aluno vai ter um melhor aprendizagem. Então, que Deus abençoe, querido. Essas são as dicas para a lição de hoje. Nós somos gratos a Deus, né, pelo privilégio de servir, e ao DENEC. Queremos agradecer pela confiança. Que Deus abençoe. Irmã Sheila, com suas considerações finais. Amém, meus irmãos, que essas dicas que nós trouxemos hoje para todos, elas sejam de grande valia para a vida dos irmãos, que a sua aula seja abençoada, que o Espírito de Deus possa lhe dar o entendimento necessário para que você possa ministrar uma aula com sabedoria, uma aula rica em conhecimento, e que o seu aluno, ele possa sair da escola dominical abastecido, enriquecido da palavra de Deus, que é fonte de vida. É isso mesmo, minha amada.
Que Deus abençoe, querido professor. Não esqueçam que este canal, ele é dedicado, querido professor, a você. Então, compartilhe, se inscreva, pois aqui teremos sempre dicas pedagógicas para as suas aulas. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.